Mas, ironicamente, essas pelotas de minério de ferro são macias demais para viajar. Então, elas são assadas como biscoitinhos metálicos. Elas ainda têm 9,5% de umidade e são muito frágeis. Então, precisam secar em um forno e queimar a temperaturas altas para ganhar resistência. O resultado: pelotas capazes de suportar 270 quilos de pressão. As pelotas daqui são enviadas por trem ou navio para o alto forno e assim transformadas em aço. Esta é a pelota perfeita. 10 por 12 milímetros de tamanho, feita em Minnesota. Então, 8.000 toneladas de pelotas de cada vez, mais de 900.000 toneladas por dia, são enviadas para balsas que esperam no Lago Superior. De lá, elas vão para casas de fundição para serem transformadas em aço. É um trabalho sem fim, não dá para acompanhar. Mas eles não vão conseguir manter esse ritmo para sempre. Especialistas estimam que os Estados Unidos tenham apenas mais 27 bilhões de toneladas de minério de ferro possível de se extrair. Depois disso, acabou. Um único fio de aço aguenta um tanque do exército. A ponte Golden Gate. A ponte George Washington. Monumentos imponentes da engenharia americana que pairam sobre áreas estonteantes. Juntos, eles alcançam mais de 2.300 metros, cruzando o espaço aberto. Seriam extensões impossíveis de cruzar se não fosse pelo aço. É um componente crucial no processo de construção de pontes. Certamente todos sabem que o aço suporta cargas pesadas. Este é o aço que suporta as superestruturas. Elas não funcionariam sem o aço. Mas não é por suportar cargas ou ter resistência à compressão que o aço é um supermaterial da construção de pontes. É em razão de outro tipo de resistência. Uma que se encontra não nas maiores e mais pesadas placas de metal, mas nas menores. Por milhares de anos, quem quisesse construir uma ponte teria que optar: pedra ou corda. A ponte precisa apresentar rigidez, precisa ser capaz de suportar muita tensão e também precisa fornecer uma superfície plana. Como o aço, a pedra suporta cargas incrivelmente pesadas, mas é muito pesada, dura e friável. A corda, feita de materiais naturais, é leve e flexível, mas não é muito rígida. Para que as pontes percorram distâncias maiores, engenheiros precisavam de um grande avanço. Um material que fosse forte e flexível. E com a produção em massa de aço em meados de 1800, eles conseguiram. Quando eles desenvolveram aqueles aços, de repente passaram a compará-los com as propriedades da madeira, da corda, outros materiais, e era muito superior. O aço revelou-se não apenas forte como a pedra, mas também flexível, como a corda. Ductilidade é a capacidade de um material de dobrar. Este tipo de resistência chama-se resistência à tensão, e o aço tem muita. Vamos fazer o que se chama amostra de tensão. Nós vamos colocar o material aqui e puxá-lo. O material inicialmente vai reagir como um elástico, em que nós aplicamos carga, tiramos carga e ele volta. Esse é o comportamento desejado, porque se você constrói uma ponte a partir disso, se ela ceder, deve voltar ao lugar. Na realidade, um único cabo de aço com 2,5 cm de diâmetro consegue suportar mais de 50 toneladas, o que o torna ideal para sustentar o vão de pontes longas. O aço é a espinha dorsal da ponte. Sem o aço, a ponte desmoronaria e cairia. Surpreendentemente, a resistência à tensão do aço é maior que sua resistência à compressão. Ou seja, você pode pendurar mais peso em um cabo de aço do que pode empilhar sobre uma viga de aço de mesmo peso. Com fios ou cabos de aço numa ponte, pode-se ganhar um nível de resistência aproximadamente 3 vezes e meia maior do que teria com uma quantidade equivalente de chapas ou vigas. Então, você ganha resistência sem a massa. Mas transformar um pedaço grosso de aço em um cabo fino não é tarefa fácil. É preciso um equipamento muito potente, como as máquinas da Wireco, em Kansas City, Missouri. Em um turno normal, a empresa transforma 123 toneladas de aço em cabos.
Nós fazemos cabos de aço pequenos, de 0,8 milímetros de diâmetro até 12 centímetros de diâmetro. Mas como transformar uma barra de aço com 11 milímetros de espessura e 304 metros de comprimento em um cabo de 24 mil metros de comprimento e só 4 milímetros de espessura? É como fazer bala puxa-puxa, só que é necessário puxar com muito mais força. Os fios vão direto para o que chamamos de fieiras, onde o cabo é formado. E daí para frente, cabrestantes de tambor duplo são usados para puxar o material, puxar o cabo, pronto pela máquina. É necessária uma força de 5.000 quilos para puxar uma haste de aço pela pequena abertura das fieiras. Mas à medida que o cabo é puxado, acontece uma coisa incrível. Diferentemente de materiais como alumínio e plástico, que ficam mais fracos à medida que vão perdendo espessura, o aço reage à tensão de forma oposta. Quando o puxamos e o submetemos a tensões, ele ganha resistência e melhora sua ductilidade e sua resistência à fadiga. E esta resistência pode ser ampliada tecendo os fios juntos em uma única trança gigante de aço de alta tensão. É impressionante como ficam. Entram 30 fios e o resultado é esse cabo trançado que sai por aqui. Vai precisar de 770 mil quilos para arrebentar este cabo, para conseguir quebrá-lo. E esta é uma boa notícia para o pessoal que está construindo uma nova ponte sobre o Mississippi, perto de St. Paul, Minnesota. Esta ponta tá boa, mas ainda temos que ajustar a outra. O trecho aqui é muito comprido. Tem uns 150 metros e nós estamos passando por cima do rio. Só que aqui, o cabo de aço não é usado para sustentar a parte plana por cima, como em uma ponte suspensa tradicional. Ele é trançado pelo meio da estrutura. Este é um componente estrutural importantíssimo na ponte, é um cabo de pós-tensão. Podemos colocar aproximadamente 400 mil quilos de força no cabo inteiro. Quando a ponte estiver pronta, esses cabos de aço robustos estarão presos sob uma pressão incrível para manter a ponte segura. Aqui, a ductilidade do aço e sua incrível resistência à tensão vão agir mais como um cinto do que como cabos de sustentação. Ele funciona assim. Quanto mais força usarmos para puxar o cabo, mais aquela estrutura vai segurá-lo. O resultado: uma ponte nova capaz de suportar o peso e o estrago causado por milhares de veículos diariamente. Sua resistência final à tensão é de 19 mil quilos por centímetro quadrado. É um material muito forte. Nós precisamos de um produto que dure 100 anos. E com o cabo de aço, eles têm. Aço existe há mais de 2.000 anos. Fabricar aço em grandes quantidades foi um dos grandes desafios tecnológicos da Revolução Industrial. Mas o segredo para criar este mega material era conhecido desde o ano 300 a.C., quando era feito na Índia e no Sri Lanka. O truque para fabricar este metal era conseguir a combinação exata dos dois principais componentes do aço: ferro e carbono. Ferro demais, o metal se torna mole. Carbono demais. Esse material é muito frágil. E obtém-se um material duro, mas extremamente quebradiço, chamado ferro fundido. A fragilidade não é uma propriedade desejada em nenhum tipo de material de construção. O ferro fundido é um metal ótimo, mas é um metal com muito carbono. Ele pode quebrar como barro. Fazer o ferro se ligar com a quantidade correta de carbono foi o maior esforço científico no planeta por quase 2.000 anos. Quem descobrisse poderia dominar completamente os antigos campos de batalha. Quando descobrissem como fazer o aço, essas super-armas poderiam dominar o mundo. Por milhares de anos, o aço reinou supremo. Por incrível que pareça, apesar do fato da fabricação de aço exigir a geração de temperaturas acima dos 1000 graus Celsius, algumas sociedades antigas conseguiram fazer aço de verdade. Os antigos artífices
eram muito bons em forjar metal. Essa habilidade era um segredo muito bem guardado. Mas era tão raro e valioso que as qualidades desse metal fantástico eram restritas às elites das sociedades, os guerreiros. Historicamente, foi usado para armas, espadas, armaduras, esse tipo de coisa. Atualmente, o aço está em tudo. Mas como ele se tornou o burro de carga do mundo moderno? A resposta é Henry Bessemer. Bessemer era um cientista britânico que, em 1856, descobriu um meio eficiente de transformar ferro e carbono em aço. Ele fez isso usando jatos quentes de oxigênio dentro de um forno especial para reduzir a quantidade de carbono no metal. O processo de Bessemer tornou a produção de aço muito mais eficiente do que jamais foi vista na história. Se quisermos fazer aço de alta qualidade, insuflamos oxigênio puro no ferro fundido e isso oxida o carbono existente no ferro. Com temperaturas acima dos 1000 graus, o oxigênio literalmente queima o carbono do aço. Todos os dias, 17.000 toneladas de minério de ferro entram nos fornos da usina siderúrgica ArcelorMittal em Cleveland, Ohio. E todo ano, esta fábrica